Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje vamos falar sobre os direitos da pessoa com deficiência. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a Jussara Costa, presidente do projeto Somos Todos Especiais, conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Seja bem-vinda. Bom estar aqui para poder falar sobre esse tema muito importante. Eu recebo também a Flávia Curtinoves, subsecretária municipal da Pessoa com Deficiência. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada à TV Câmara pelo convite, pela oportunidade de poder estar trazendo esse tema aqui para essa casa. E para completar o time de convidados, Geraldo Marcos Nogueira Pinto. Ele é diretor da Diretoria da Pessoa com Deficiência da OAB-RJ. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Sérgio. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês na TV Câmara. A deficiência já foi vista como um problema unicamente pessoal em que o indivíduo era considerado incapaz de viver de maneira independente e realizar determinadas funções na sociedade. Era um cenário de limitações e privações de espaços e funções públicas existentes. Mas hoje essa realidade mudou. Atualmente, a deficiência é entendida como resultado da interação de uma pessoa com o meio no qual ela vive. Ou seja, não se pode tratar da incapacidade, mas sim da característica da natureza física, mental, intelectual ou sensorial. A inclusão passa por adaptações com o ambiente. Nesse debate, vamos saber quais são os direitos das pessoas com deficiência na sociedade, a importância das campanhas de conscientização, acessibilidade e da formulação de políticas públicas relacionadas ao tema. Qual o caminho que devemos traçar para ter uma cidade mais inclusiva? A garantia dos direitos passa pela compreensão das características e necessidades. O direito à acessibilidade prevê a eliminação de qualquer barreira. Bom, eu quero começar conversando contigo, Jussara, sobre a mudança de conceito que a gente observa durante todo esse tempo e até mesmo as conquistas, né? Quais são os direitos? Até onde a gente avançou? Olha, realmente o conceito mudou muito, né? Nós já alcançamos muitas coisas, as pessoas já conseguem, a sociedade já consegue aceitar isso, porque a pessoa com deficiência é preciso que ela esteja inserida na sociedade. E eu acho que a gente já alcançou no sentido da sociedade começar a olhar para a pessoa com deficiência com mais empatia. Então, muita coisa ainda falta conseguir, mas acho que já é um bom começo, né? A gente já tem umas políticas voltadas mais específicas, já tem na vida do dia a dia mais acessibilidade, tanto na parte de escola, enfim, muito mais amplo essa abertura da pessoa com deficiência, da sociedade aceitar a pessoa com deficiência. Isso é muito importante, né? Que a gente seja olhado e que a gente seja pertencente a todos os lugares, que todas as outras pessoas dispõem dele, né? O deficiente também. Cada um adaptado na sua necessidade, cada um, né? Do seu jeitinho, digamos assim, mas que seja incluído nessa sociedade e aceito, né? Por essa sociedade. Perfeito. Flávia, a gente pode dizer que a cidade está preparada? Eu diria que a gente está num processo de preparação. Era um processo de preparação que ele já começou fortemente logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, onde os países que tiveram, né, que participaram da guerra, tiveram realmente receberam seus soldados de volta sem nenhuma política pública. E ali, efetivamente, Sérgio, começou uma grande preparação de tudo que você possa imaginar, desde política pública para reabilitação, para acolhimento, para benefício, para continuidade da vida, para tudo que a gente possa imaginar. E a partir daí a gente vem com uma continuidade num processo gigante de permanente vigilância para que a gente consiga ter, de fato, todos os locais, não só a nossa cidade, mas todos os locais efetivamente sem barreiras.
Porque o que faz, e o que você trouxe, né, na sua fala inicial, o grande problema são as barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam. Se a gente elimina as barreiras, a gente elimina qualquer tipo de diferença que as pessoas com deficiência têm em relação a todas as demais. Acho que a gente está num processo muito mais acelerado, eu concordo com a Jussara. A gente já vem em um período mais lento e estamos num processo mais acelerado, onde as grandes obras já têm sido pensadas de maneiras diferentes, mas a gente ainda está em processo e temos que continuar sempre vigilantes, sempre atentos, e eu acho que esse é o papel também da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que é esse papel consultivo para os demais órgãos, porque a gente quer que todas as políticas públicas, certo, que considerem o recorte das pessoas com deficiência em tudo, seja uma grande obra, seja uma reforma, seja um novo programa, seja um novo edital cultural, tudo isso seja pensado e não somente na acessibilidade arquitetônica, na acessibilidade de uma maneira muito mais ampla. Então, perfeito. Geraldo, é muito importante a gente pensar na mudança de conceito, né? Ou seja, na adaptação de uma nova visão. Não encarar como incapacidade já é o primeiro passo, né? A gente precisa enxergar mais à frente, ou seja, a característica da natureza dessa deficiência. Essa questão da incapacidade, Sérgio, ela na verdade, assim, há um estigma, né, da pessoa com deficiência muito grande na sociedade, né? Quer dizer, as palavras usadas mais no passado, num passado recente, mas que ainda influenciam nos dias de hoje, né? Fulano está preso a uma cadeira de rodas, né? O fulano não enxerga mais. Eu preferia morrer se fosse o meu caso. Então, são palavras e são formas que a sociedade vai colocando que geram uma ideia de que aquela pessoa acabou, que ela não serve para mais nada, né? A incapacidade na deficiência, ela existe, né? Por exemplo, no meu caso específico, eu sou um usuário de cadeira de rodas, né? Eu tenho uma paraplegia. Qual é a minha incapacidade? De não deambular. Ou seja, deambular é uma palavra médica que significa andar com as próprias pernas. Porque eu ando de cadeira de rodas, ando de carro, ando por outros meios, mas eu não ando com as próprias pernas, eu não deambulo. Então a minha incapacidade é essa, não andar com as próprias pernas, ponto. Né? Então, essa incapacidade não pode passar para o meu todo, né? Como se eu fosse uma pessoa que não servisse para mais nada. Né? Então, mesmo sendo um cadeirante, eu sou um profissional do direito. Né? Eu mantive um escritório, hoje não estou mais com o escritório, mas eu mantive um escritório por 22 anos, advogando num escritório, estando numa cadeira de rodas. Né? Eu sustento uma família, né? Assim, meus filhos se formaram com o suor do meu trabalho, então, mesmo estando numa cadeira de roda. Então, onde está essa incapacidade? Na não deambulação. Então, é isso que a gente tem que mudar na sociedade, essa visão, porque os estigmas, né, e essa forma de ver é tão forte que essa mudança, hoje, por exemplo, ela acontece. Eu até entendi muito bem a fala, por exemplo, da Jussara, né, que fala desses avanços que nós temos, que é bem verdade, mas que, na verdade, assim, a sociedade hoje está consciente para a necessidade de incluir a pessoa com deficiência. No entanto, não obstante essa consciência, há um fenômeno da invisibilidade da pessoa com deficiência dentro dessa própria sociedade. Então, assim, um contrassenso. Então, a gente tem muita coisa para avançar. Já avançamos, né? Vamos supor, pavimentamos um bom trecho da estrada, mas há um longo caminho a ser percorrido. Com certeza. Exato. Bom, eu convido vocês a analisarem aqui algumas telas. Nessa primeira tela, nós temos as pessoas com deficiência no Brasil. Em 2019, 17 milhões com alguma deficiência, 8% da população brasileira. A deficiência física dos membros inferiores, ela lidera, seguida da deficiência visual, a física dos membros superiores, seguida também da mental e da auditiva. Bom, Jussara, analisando esses números, né, todas essas informações, a gente reforça ainda mais a necessidade de uma acessibilidade concreta, né, o que falta para todas as pessoas. Isso, agora que na realidade está sendo computado isso, e que a partir desses números vai se poder fazer políticas públicas direcionadas para essas deficiências. Mas na realidade a gente não pode esquecer que tem muita coisa ainda que é mais deficiência que tem que entrar nesse meio, que ainda não está sendo computada. Por exemplo, doenças raras, tem muitas deficiências que são deficiências até pouco conhecidas mesmo no mundo e que essas pessoas não são computadas, não foram ainda.
computadas e que vão precisar de um outro tipo de acessibilidade que muita gente ainda não conhece, que a gente, na realidade, nós estamos caminhando, né? Mas eu acho bom, importante isso, a gente está caminhando e vamos conquistando mais coisas. Flávia, esses números são importantes para a gente pensar em política pública? Sem dúvida nenhuma, Sérgio. Eu diria que não tem como a gente... Esse estudo, aliás, que vocês trazem esses dados, ele é maravilhoso. Eu diria que não existe política pública sem informação, sem dados, sem saber quantitativos. E isso é algo muito relevante e importante. Quando a gente olha, por exemplo, para os números, né, da estimativa que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, a gente está falando de cerca de 452 mil pessoas ou cidadãos cariocas que possuem algum tipo de deficiência. Então, assim, 452 mil pessoas são muitas pessoas, né? E são muitas pessoas que possuem características diferentes e necessidades diferentes, porque é natural e mais fácil que a gente, todas as vezes que a gente pensa sobre acessibilidade, naturalmente, Sérgio, eu imagino que venha na cabeça aí da maioria das pessoas que estão assistindo, vem a acessibilidade arquitetônica. Ah, eu preciso de rampa, eu preciso de elevador. Preciso sim, porque as pessoas que usam cadeira de roda, como o Geraldo, precisa ter essa acessibilidade, senão ele não estaria aqui, né? Mas eu preciso de muitas outras recursos de acessibilidade para que pessoas que deambulam, que andam com suas próprias pernas, também possam, por exemplo, ter acesso às informações que são dadas, por exemplo, onde nós estamos. Eu preciso ter pessoas que são cegas, pessoas que têm deficiência auditiva, que são surdas, elas precisam de outros recursos. Então, a gente tem que estar trazendo essas informações, né, para dentro dos espaços, para que a gente possa ter, com essa consciência que a gente tem cada vez maior, né, sobre as diferenças, né, porque assim, nós somos 7 bilhões e meio de pessoas diferentes. Não tem ninguém igual a ninguém. Então, assim, as necessidades de 7 bilhões e meio de pessoas diferentes são diferentes. Então, a gente tem que olhar para esse rol, né? É lógico que a gente tenta mais ou menos encaixar para que a gente seja mais fácil ter políticas públicas, mas hoje, por exemplo, a gente tem estimativa de quantas pessoas surdas, pessoas com deficiência física, pessoas cegas tem no Rio de Janeiro, e é para isso que a gente tem que ter para poder... acertar esse foco, né? Acertar esse foco. E aí a gente identificou que a gente tem pouquíssimas políticas públicas relacionadas à acessibilidade comunicacional na cidade do Rio de Janeiro. E aí esse é exatamente, por exemplo, o foco que o desafio daqui para frente. O desafio que a gente já começou a implementar, entendeu? Com acessibilidade de sites, com acessibilidade nas ouvidorias, porque senão como é que pessoas que não se comunicam através da fala vão fazer uma solicitação à Prefeitura do Rio de Janeiro? Perfeito. Geraldo, eu lembro de uma reportagem que a gente gravou em Copacabana, né? Eu fiz uma matéria com você, mostrando justamente os obstáculos, né? Ou seja, acho que mudou na sua avaliação durante esse período? O que você tem observado de avanços ou não? Sérgio, primeiro eu queria registrar que foi uma honra estar com você, você é um profissional com muita competência e a gente fez um trabalho lá, ficou muito bacana, né? A acessibilidade, na verdade, assim, nas cidades, elas têm progredido a um ritmo muito lento, né? Porque, na verdade, as cidades brasileiras, não só falando do Rio de Janeiro, mas as cidades como um todos, tem sido a última prioridade dos governos, né, que tem tantas outras prioridades para cuidar, né? A gente vê as cidades muito maltratadas, né? Agora, assim, se for fazer uma comparação no Rio, a gente vem tendo esse descuido, né, assim, com a manutenção do andar pela cidade. Eu estou falando mais na minha situação de cadeirante, até porque a Flávia pontuou outras acessibilidades, né? Por exemplo, a gente tem acessibilidade virtual aos sites, né, ao computador, comunicacional, até atitudinal, né? As pessoas saberem receber bem uma pessoa que está em cadeira de roda, também é uma acessibilidade. Mas essa acessibilidade física, né, ou arquitetônica, ou do mobiliário urbano, do dia a dia, ela está muito prejudicada, né? Está muito ruim e ela vem se degradando cada vez mais. Hoje já existe uma consciência dos técnicos da prefeitura, né, e dos órgãos públicos no geral para construir acessível ou para, quando for fazer uma manutenção, colocar acessibilidade. No entanto, não há uma manutenção com essa intenção de preservar a acessibilidade. Lamentavelmente. Eu daria como exemplo aqui no Rio, né, uma coisa que precisava ser visto rápido,
que é o metrô, uma época na gestão, foi até a secretaria que fez, já tem uma gestão aí um tempo atrás, foi feita uma acessibilidade do metrô Estação Arco Verde até a praia, saindo ali do lado do Copacabana Palace. É um trecho que vai acessível desde a estação para facilitar quem descesse do metrô chegar à praia. E com o passar do tempo, essa acessibilidade foi se perdendo no próprio uso da cidade, né? Fiscalização, na realidade. E é isso, Jussara. A Jussara apontou umas coisas. Uma das coisas é a fiscalização. Muitos bares surgiram nesse trecho e ocuparam as calçadas. Então, um trecho que foi feito totalmente acessível para atender cidadão carioca, que tem uma mobilidade reduzida, chegar com facilidade na praia, não chega porque há um impedimento no caminho, não é nem de obra, mas é um impedimento por falta de fiscalização, né? Então, é uma realidade que a gente ainda vive. Perfeito. Olha, o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Não sai daí. O Câmara Rio Debate está de volta, hoje falando sobre os direitos das pessoas com deficiência. Bom, no bloco anterior a gente contextualizou alguns dados com relação ao tema. Agora eu convido vocês a analisarem uma segunda tela sobre o mercado de trabalho. Bom, nessa tela 2 nós temos a relação do número das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 28% das pessoas com deficiência participam do mercado de trabalho. 7 em cada 10 pessoas com deficiência estão fora do mercado de trabalho. O salário também sofre uma variação bem grande das pessoas com ou sem deficiência. Ainda muita conquista para a gente ter igualdade, né, Jussara? Muito, muito. Eu vejo isso muito no meu projeto, porque eu tenho muitos jovens que têm condição de trabalhar e eles mandam embora, admitem e desadmitem, assim, né? Manda para dentro, bota para fora, assim, 3 meses, manda embora, sem direito a nada. Então, não existe, como eu estou lhe falando, uma coisa mais certa, uma fiscalização, uma política que fique de olho. Porque, na realidade, a gente observa que eles fazem só o dever de casa. Eu tenho que ter tantos % de pessoas com deficiência. Então, coloca. Eles escolhem os tipos de deficiência. Né? A gente sabe que, né, eles preferem alguns tipos de deficiência. Então, e outra coisa também que é o que eu observo, eles reclamam muito, é que são mandados embora. Agora, com essa pandemia, muitos trabalhavam já até há 15 anos no lugar. Foram mandados embora, sim, sem direito a nada. Eu acho que teria que, né, melhorar isso aí. Porque um jovem que trabalha 15 anos num lugar e é mandado embora assim, só porque uma pessoa com deficiência, eu acho que deveria ser o contrário, ter sido um cuidado. Mas são pouquíssimos que conseguem chegar a ficar em lugares assim, porque depende muito do pessoal que está com ele, da empatia, do querer ajudar aquela pessoa a se adaptar. Perfeito. Isso é uma coisa que a gente tem que... Essa questão da empatia é muito importante, muito, né, muito, Flávia? Ou seja, a inclusão... o Geraldo falou da questão da invisibilidade, né? Ou seja, as pessoas preferem não despertar para a questão, passar direto e, de repente, não trazer oportunidades de forma harmoniosa, né? Sérgio, e aí entra um outro ponto muito importante e relevante. Eu sou mãe de pessoa com deficiência, né? Eu tenho um filho com 12 anos com síndrome de Down. E eu diria o seguinte, eu tenho 50, nunca estudei com uma pessoa com deficiência. Nunca brinquei, eu nunca fui no parque, no clube. E a gente não tem empatia com quem a gente não enxerga, né? Com quem a gente não conhece, com quem a gente não convive. Então, essa construção da vida adulta, ou do olhar, da potencialidade, ela começa nas brincadeiras de criança lá atrás, quando a gente começa a naturalizar as diferenças, quando a gente está junto na escola e aí, a partir daí, a gente começa a ter uma construção completamente diferente do olhar do outro. Eu, por exemplo, não tinha isso, não tive essa oportunidade. Até porque as pessoas com deficiência estavam escondidas, você entendeu? Segregadas em instituições ou dentro de casa ou na casa do parente do interior bem distante. E aí também não nos permitiu, como sociedade, conviver. Por isso a importância, né, de estar nos espaços, de conviver e tudo mais. Porque eu não consigo mudar eu não consigo entender o outro se eu não convivo com o outro, se a gente não está junto. Não tem outra maneira.
E isso que a Jussara trouxe, né, da escolha da deficiência, sim, é isso mesmo, porque o que a gente percebe é que as pessoas que têm deficiência mais leve, assim, e eu sou uma profissional, né, também que atuo na área da empregabilidade da pessoa com deficiência, as empresas, sim, elas querem porque elas não enxergam a potencialidade, elas querem cumprir com as suas exigências, né? Porém, elas querem cumprir alguém que tem deficiência, mas que não tenha deficiência e que não tenha nenhuma característica. E só para encaminhar, hoje, né, o público que a Secretaria da Pessoa com Deficiência atende, na sua grande maioria, né, quase 90%, são formados por pessoas com deficiência intelectual, com TEA, e são pessoas que são consideradas pessoas que precisam de mais apoio no mercado de trabalho. E é por isso que hoje o município do Rio de Janeiro é o primeiro município do país a trazer uma metodologia chamada emprego apoiado, inclusive prevista na Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 37, que é trazer essa metodologia de emprego emprego apoiado para apoiar e fazer um processo não tradicional, porém específico, para acompanhar antes da inserção, treinamento com as empresas, acompanhamento, monitoramento, para garantir não só a inclusão, mas a retenção dessas pessoas da empresa, e não só a retenção fazendo qualquer coisa, fazendo efetivamente trabalhos que estejam aderentes à pessoa, que ela curta fazer. Pode ser um né? faz de conta. Não, e a gente que normalmente também as tem, empresas acabam indo por esse lado, né? Ou seja, infelizmente. Então, é exatamente isso. Então, a gente começou isso já o ano passado e a gente já tem hoje cases de pessoas que já estão sendo inseridas com essa metodologia, e isso muda tudo, porque essa é uma metodologia que tem um foco na equidade. Quanto mais apoio você precisa, mais apoio você vai ter. Todos têm potencialidades, habilidades, expertises. Porém, a gente tem que identificar que alguns precisam de apoios para conseguir colocar. Então, o município do Rio está aí tendo uma experiência muito importante, uma experiência em termos de política pública que não é feita nos demais espaços, né, públicos. Então, assim, a gente está muito, muito feliz e satisfeito porque os próprios técnicos da Secretaria hoje entendem que esse é um caminho viável e possível. E isso é tão importante porque todas as vezes, já me encaminhando para o fechamento aqui da minha fala, isso é tão importante porque quando eu vejo que o cara lá na frente tem um trabalho, eu, mãe de um bebezinho de colo, eu enxergo e falo, eu vou apostar. Eu vou investir, entendeu? Eu vou acreditar, porque eu estou vendo isso. Então, isso é muito relevante quando a gente tem experiências positivas e a gente quer contar muitos cases de sucesso que são experiências positivas. É a nossa esperança, né? Geraldo, como é que esse tema trabalho chega ao OAB? É tão importante que tenha agora uma diretoria, né, direcionada a essa questão, mas a gente fica pensando que são casos que são até subnotificados, ou seja, às vezes nem chegam até aos órgãos importantes como a OAB para a mudança de um perfil, né? Na verdade, Sérgio, o que mais chega ao OAB, né, nós recebemos diariamente de denúncias de pessoas com deficiência e fazemos esse atendimento mais no sentido de orientação, não só a pessoa com deficiência, mas também as empresas, né, as escolas. Na ordem, a relevância maior hoje é educação. Depois vem trabalho, né? A gente recebe muita denúncia de trabalho, de discriminação no trabalho, de pessoas que foram mandadas embora sem nenhuma explicação do porquê, sem motivos, né? Enfim, então a gente recebe diariamente, né? E isso nos assusta muito. Eu fiquei muito impactado, por exemplo, durante a pandemia, porque na pandemia, né, que as empresas começaram a fazer uma demissão preventiva, porque vinha um período de um momento difícil, é natural isso, é o ajeitamento do mercado, né? O mercado se ajeita de acordo com como a economia está andando. Mas a gente percebeu que a demissão de pessoas com deficiência, ela estava 50% na frente de pessoas sem deficiência. Tanto é que o governo federal, na época, baixou uma medida provisória proibindo a demissão de pessoas com deficiência. Era tão alarmante o processo demissional de pessoas com deficiência que foi baixada uma medida provisória dizendo isso claramente. Está proibida até
enquanto permaneceu o período emergencial, de demitir uma pessoa com deficiência. Então, assim, isso sinaliza para a gente a fragilidade do indivíduo com deficiência dentro da sociedade no quesito emprego e trabalho. É muito frágil essa relação, ainda é. Não obstante a existência da lei de cotas, né, que protege a pessoa. Hoje nós temos um número de cotas que a ocupação dessa cota, as vagas dessa cota garantida, considerando o número de vagas no Brasil inteiro, que deveriam ser ocupadas, ainda não chegou a 50% das vagas. Nós temos aí em torno de 50% a 51% das vagas vazias, mesmo a lei obrigando. E considerar que essa lei tem mais de 30 anos. Então, assim, realmente a gente... A gente precisa... Sim, esse é um ponto. O Geraldo trouxe, além disso, também o tema da educação, que é fundamental, ou seja, não começa na vida adulta, ou seja, a criança já começa a sentir isso, né? Como é que é essa questão da educação na avaliação de vocês, Jussara? Olha, a educação da pessoa com deficiência atualmente está muito... faltando muito... Está precisando de muita coisa. Essa inclusão que, na realidade, não está sendo feita. Né? As escolas não têm pessoas preparadas para atuar com as pessoas com deficiência. Porque, tudo bem, você bota dentro de uma sala de aula junto com outras pessoas. E a gente reconhece que tem deficiências que precisam de mais atenção do que outras. Então, precisa de um mediador para estar ali ajudando mais diretamente aquela criança. E nos colégios não está acontecendo isso. Muitas mães estão indo fazer essa mediação para poder o filho continuar na escola. Então, a educação, então, está bem, muita coisa. A sua leitura, Flávia, em relação à educação? Eu acho que a gente está no processo também, assim, tem muitos desafios, muitos desafios, né? O ano letivo começou essa semana, né? A gente sabe que tem ainda uma necessidade grande de entendimento, muitas vezes também, né? Não falando somente das escolas públicas, porque a gente tem 2 universos no Brasil, e que são bastante diferentes, né, essa característica, mas a gente tem muitos desafios. Eu sei que meu filho está ainda em idade escolar, né? Tá no 4º ano, tem uma longa trajetória ainda. E os desafios são esses, são muitos, assim, essa especificidade, né, da educação inclusiva, né, desse apoio, desse profissional de apoio. Então, assim, é real. Essa é uma caminhada muito importante, porque, gente, sem educação a gente não chega a lugar nenhum. As demandas que a gente mais recebe lá é a falta do mediador, né, que as escolas não cumprem, é uma obrigatoriedade legal, está na lei 13.146, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão, e a essa obrigatoriedade, né, as escolas acabam não fornecendo, né? O município do Rio faz um bom trabalho de inclusão, dentro de uma comparação, assim, com o que a gente encontra hoje pelo Brasil, pelos outros municípios, né? Mas há falhas ainda, né? O próprio município aqui tem muita ausência, muita falha, porque a mediação era muito feita com estagiários, né? Convênios com faculdades. Isso vem se rompendo e o município está vendo a necessidade de contratar esses mediadores. No entanto, ainda isso não aconteceu no volume que a Secretaria de Educação requer, né? Aqui tem, se não me engano, são são muitas crianças com deficiência, né? Acho que mais de 20 mil alunos com deficiência na rede, né? Na escola municipal. Exatamente, no municipal. E na OAB a gente recebe muita reclamação, não só, às vezes, de recusa nas escolas, principalmente particulares, que tentam recusar essa matrícula, e recebemos também do município na ausência da vaga, né? Aí já é uma coisa diferente. O município já tem a cultura do acolhimento, mas não tem também vaga suficiente nas escolas inclusivas. Geraldo, uma última pergunta, antes da gente ir para considerações finais. O nosso tempo já está acabando, mas é muito importante que a gente traga um serviço para a população, independentemente de ser educação, de ser outro tema. Quem se sentir excluído, qual deve ser o passo a passo? Onde procurar ajuda? Como se comportar diante de uma realidade como essa? Olha, tem vários caminhos, né? A pessoa pode, se a pessoa se sentir excluída coletivamente, né? O Ministério Público tem muito essa competência. Se há uma rejeição, uma certa coletividade,
é papel do Ministério Público intervir nisso, né? A pessoa, como indivíduo, sentindo ela, né, que houve uma exclusão individual, no caso, ela pode procurar, no caso do mundo jurídico, a Defensoria Pública, né, para promover uma ação, ou a OAB, para ter uma orientação e ter um suporte, né? Nós não temos, a princípio, o propósito de entrar com as ações. Muitas das vezes entramos, mas não é o objetivo, porque a OAB não é uma defensoria pública, né? Mas nós orientamos e também entramos em contrato com o sujeito que está impedindo aquela pessoa. E muitas das vezes resolve. 90% dos casos nós conseguimos resolver, né? Então pode procurar a OAB, né? Através, por exemplo, do e-mail, eu posso dar o e-mail aqui, pois não, que é diretoriapcd@oabrj.org.br. Nós recebemos as denúncias só por e-mail. A pessoa narra todo o caso e nós vamos nomear um delegado para acompanhar aquele caso da pessoa e dar uma solução. Repetindo só o e-mail? É diretoriapcd@oabrj.org.br. Perfeito. Infelizmente, a gente chegou ao final do programa e a gente precisa de uma rodada final, ou seja, das mensagens, de alguma conclusão, uma mensagem que você possa passar para a gente, Jussara, sobre o tema. Olha, eu acho que a gente tem que lutar muito. As pessoas que têm os seus filhos ou que são deficientes devem se mostrar, devem se fazer, né, para o pessoal acostumar, correr atrás dos seus direitos, que muitas das vezes não sabem, né, procurar os seus direitos. E a luta está aí, a gente vai conseguir. É um trabalhinho de formiga, mas, né, formiga sabe que é a sociedade mais bem organizada. Né? Chega lá, né? Chega lá. Flávia. É isso aí. Eu vou aproveitar esse espaço final, Sérgio, para dizer que a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, ela possui 7 espaços espalhados no Rio de Janeiro, que estão todos lá no site da Prefeitura.rio. E quem não conhece, quem gostaria de ter qualquer tipo de informação, orientação, apoio, acolhimento, se colocar em vários projetos que a gente tem, é procurar um desses espaços. Não precisa marcar horário, não precisa agendar, ligar, marcar, nada. É comparecer ao local e que será atendido no dia que for visitar esses locais. Então, e só colocando os bairros que a gente tem todos esses espaços, aqui no centro da cidade, aqui na Presidente Vargas, Vila Isabel, e na Praça Seca, Irajá, Campo Grande, Santa Cruz e... É só conferir no site, né, que tem tudo lá, né? É isso aí. Geraldo. Sérgio, eu queria agradecer à TV Câmara por essa oportunidade, também dizer a você que está nos acompanhando, né, você que é uma pessoa com deficiência, não desista do seu direito, insista, corra atrás, né, que você consegue tentar se colocar no mercado, busque esse espaço e dizer para a sociedade, né, que nós precisamos incluir as pessoas com deficiência. Já dizia um ex-presidente americano, lá da época de 60, o Lyndon Johnson, ele dizia que uma sociedade que não cuidava das pessoas idosas, né, que não cuida das pessoas idosas e das pessoas com deficiência, não é uma sociedade evoluída. Então, nós precisamos evoluir, precisamos cuidar das pessoas com deficiência. É isso, vamos em frente. Super obrigado. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais, em Câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.